quinta-feira, 23 de abril de 2026. Pânico e desespero na ladeira do Cuiá, em João Pessoa. A tentativa de homicídio aqui na ladeira do Valentino. Tem um caso de ferido aqui. Não foi acidente. Não. Tentativa de homicídio, viu? As imagens são impressionantes. O motociclista para a moto vermelha próxima à calçada. O rapaz desce do veículo, se abaixa para pegar algo e ameaça jogar contra o ônibus que trafega na rua. Em questão de segundos, o coletivo invade a contramão e atropela Matheus de Souza Soares, de 26 anos, que morreu ainda no local. Além dele, outras 2 pessoas ficaram feridas. O senhor, que eu acho que era o condutor da moto, e ele teve um trauma de face e uma contusão lateral no tórax, mas está estável, consciente, orientado, já foi inclusive conduzido pela R aqui dos bombeiros. E a segunda vítima parece que era o garupa dessa mesma moto, e já foi atendida pelo SAMU aqui do João Pessoa e teve provavelmente uma fratura no antebraço esquerdo e uma contusão na perna esquerda, mas consciente, orientado e fora de perigo. Teve uma briga de trânsito, né? E nessa briga, o motorista do ônibus teria passado por cima da vítima, que estava na motocicleta. A gente não teve como pegar o arrasto por causa da chuva, né? Como choveu, a gente acabou perdendo alguns vestígios, principalmente vestígios biológicos, né? Mas pelas as lesões da vítima, a gente sabe que ele foi arrastado pelo asfalto. E essas lesões foram em quais partes? Principalmente na cabeça, né? E teve arrasto por todo o corpo. De acordo com informações preliminares, o motivo do atropelamento foi uma briga de trânsito. Na delegacia, o motorista do coletivo afirmou em depoimento que não percebeu que o veículo havia passado por cima de Matheus. Ele relatou que não percebeu nenhum impacto no ônibus, nem sabia mesmo que tinha colidido em alguma coisa, e que lá na frente alguém de dentro do ônibus que gritou abateu alguma coisa, né? E aí ele veio direto para cá, liberou os passageiros e veio com o veículo sem prestar socorro ali no local, né? A gente achou estranho porque o ônibus, né, o impacto ocorreu na frente do ônibus. O ônibus tem um vidro muito grande, né, toda a frente do ônibus ali é de vidro, e causou um dano considerável. Então seria praticamente impossível não ter percebido aquela colisão, né? Então a gente solicitou de forma bem rápida imagens que foi prontamente respondidas por estabelecimento comercial, e a gente, né, analisando essas imagens, de fato a gente entendeu que se tratava de um homicídio doloso, que o veículo foi utilizado como instrumento desse crime. A esposa de Matheus disse que ele estava indo buscá-la no trabalho e que ela ficou sabendo da morte do marido pelo Instagram. Seu Ricardo foi me buscar às 4 horas da tarde que eu saí, ele foi me buscar. E eu falei para ele: amor, você já está em casa, não vá, eu volto de ônibus. Ele falou: deixa de show, você não sabe que eu vou. Eu vi a hora do acidente porque eu estava acompanhando ele pelo GPS, eu vi na hora que ele ligou a moto, que ele saiu, e ele ficou muito tempo parado na ladeira do Cuiá. Eu já fui me preocupando, não tinha visto nada ainda. Aí eu comecei a mandar mensagem: amor, cadê você? Tô preocupada, me atenda. E o celular dele chamava, chegava mensagem, mas ninguém atendia. Aí eu chamei o Uber pra vir saber o que tinha acontecido. Incerta, né? Eu vi um caminhão olhando, um trânsito horrível. Quando eu vi no meu Instagram, eu conheci a moto dele jogada no chão, jogada no chão. Eu soube que era ele. Eu soube do exato segundo, porque ele nunca deixa de me responder. Ele sempre me respondia tão rápido. E agora ele não tá mais aqui, eu vou chegar em casa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vai ter ele. O caso, inicialmente tratado pela Polícia Civil como um acidente, agora é investigado como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A ocorrência, né, foi recebida pela Central de Flagrantes como possível acidente de trânsito, né? Chegado ao local do fato, o delegado detectou algumas informações que se chamaram a atenção da polícia, e a gente foi atrás dessas informações para confrontar elas, né? E a gente levantou imagens de câmera, ouviu no local ainda algumas testemunhas, né, que foram também ouvidas formalmente aqui na Delegacia de Homicídio, e concluímos que não se tratava de um acidente de trânsito, mas sim
nem tampouco um crime, né, de trânsito, mas sim um homicídio doloso, cujo veículo, um ônibus, foi utilizado como instrumento do crime. Ele foi autuado por homicídio qualificado, homicídio doloso qualificado, e 2 lesões corporais na modalidade culposa. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa afirmou que não houve discussão entre o motorista do ônibus e o motociclista. Segundo a entidade, com base no relato do condutor, o veículo trafegava dentro do limite de velocidade da via, quando o motociclista teria caído à frente do ônibus, não sendo possível evitar o atropelamento. Agora, o que a família de Matheus quer é justiça. A gente quer justiça, porque o que foi feito não se faz nem com um cachorro, minha gente. Meu irmão aqui, ó, novo, 26 anos, cheio de sonhos, projeto, tava começando a vida agora. Comprou o seu apartamento, ia comprar um carro, empreendedor, e esse infeliz passou por cima do meu irmão, então eu quero justiça. Eu estava deitada lá no sofá, eu estava deitada de lado, ele veio e deitou por cima de mim, disse, manhã, eu não quero mais. Deixa eu voltar para dentro da sua barriga, manhã. Eu disse, oxe, menino, isso não tem como mais não, porque trabalhar é muito cansativo trabalhar. Deixa eu voltar para dentro da sua barriga, eu não pedi para nascer, não. Eu não sabia que era uma despedida, mas foi. A gente espera justiça, que esse motorista pague pelo que ele fez, né? Porque a gente não pode botar um ônibus por cima de 3 pessoas. Olha, eu volto daqui a pouco a falar sobre esse assunto, porque me chama direto do Departamento de Medicina Legal, o repórter Vinícius Marantes. Nesse momento acaba de ser liberado o corpo do motociclista que foi morto ontem. Vinícius, é com você. Muito boa tarde. Cidade em Ação. Pois é, Washington, é isso mesmo. Boa tarde para você, para todos que acompanham a Cidade em Ação. Eu estou agora mesmo no Instituto Médico Legal, onde há pouco tempo, há cerca de 20 minutos, o corpo desse motociclista foi liberado do IML, foi liberado, né, para poder ser realizado o velório. Trata-se do Matheus. A família dele, inclusive, no momento estava bastante abalada. Estava a mãe, a irmã, também a esposa do Matheus, a tia. A gente conseguiu conversar um pouco com elas. Elas só tinham realmente elogios a rasgar para o Matheus. Definiram ele como realmente uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que ia atrás do que queria, estava sempre lutando pelos objetivos. Estava junto com a Ana Beatriz, que era a esposa dele, e ele trabalhava como vidraceiro, né? E para poder complementar a renda, às vezes ele fazia viagens de aplicativo. Ele era motorista de aplicativo também, para poder fazer aí esse complemento de renda, mas a principal ocupação dele era vidraceiro. Ele estava inclusive dando os primeiros passos de uma empresa que ele estava abrindo neste mesmo ramo. Relembrando um pouco toda essa situação, aconteceu no bairro do Cuiá na tarde de ontem, quando o motorista de ônibus invadiu outra faixa e atropelou motociclistas, que resultou na morte de um jovem de 26 anos, no caso o Matheus, né? O condutor inclusive foi preso em flagrante e o caso é investigado como homicídio doloso. Além do Matheus, que foi a vítima fatal dessa situação, outras 2 pessoas, uma de 29 e outra de 56 anos, também ficaram feridas e foram encaminhadas até o Hospital de Emergência e Trauma da capital. Uma delas, ambas estavam com o quadro clínico estável ontem e uma delas, inclusive, já foi até mesmo liberada. Corpo, como eu falei anteriormente, o corpo foi liberado há pouco tempo aqui do IML e segue para o velório no bairro dos Ipês, que vai ser realizado na casa da mãe do Matheus, a dona Elizabeth. E às 4 horas da tarde, o velório, o enterro vai acontecer no cemitério Santa Catarina. Volto com você.